Olá, eu sou Renata Dutra, eu sou professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, atualmente, lecionando Direito Coletivo do Trabalho, integro também o programa de pós-graduação em Direito da UNB, nas linhas de pesquisa voltadas às pesquisas sobre o trabalho e também sobre as interseccionalidades. Eu também faço parte de algumas redes de pesquisa que eu considero importantes de serem mencionadas, a exemplo da REMI, que é a Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista no Brasil, e também da RENAPETS, que é a Rede Nacional de Grupos de Pesquisa em Direito do Trabalho e Seguridade Social. Além disso, faço parte da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho e tenho a honra de atualmente presidir essa última associação, integrando aí a construção da diretoria no período 2022-2023. Eu estou aqui hoje a convite da professora Daniele Barbosa, a quem eu agradeço pela gentileza desse convite, pelo interesse também na publicação, e venho para falar especificamente sobre esse livro, que é o Direito do Trabalho, Introdução Político-Jurídica, que foi publicado pela editora RPM no ano de 2021. Esse livro é um produto da pandemia, né, de um período difícil para todos e todas, em que, com uma tentativa até de sistematizar o meu período de experiência de docência no período anterior à pandemia e de contornar, né, as dificuldades e sofrimentos desse momento, ele foi forjado numa tentativa de oferecer aos estudantes e às estudantes, principalmente da graduação, um material didático, né, que fosse ao mesmo tempo simples, né, acessível, tanto em termos de linguagem quanto no sentido do nível de aprofundamento que se oferece, mas também, ao mesmo tempo, um estudo crítico, né, que oferecesse caminhos para uma abordagem crítica do direito do trabalho, que dessem conta de mapear ali ideias político-jurídicas importantes para o nosso campo e que dessem também um mapa de referências bibliográficas que pudessem orientar esses estudantes e essas estudantes no aprofundamento de uma perspectiva crítica sobre o direito do trabalho. Então, nesse livrinho eu me proponho a discutir algumas ideias paradigmáticas que precisam ser retomadas, né, constantemente, têm precisado ser retomadas principalmente no período recente em que nós estamos sendo atravessados por uma série de reformas trabalhistas e também por uma racionalidade neoliberal que contesta a todo momento, né, a condição do trabalho, a condição da classe trabalhadora, a razão de ser do direito do trabalho, da necessidade de mediações no conflito capital e trabalho. E a ideia é recuperar, né, fundamentos que são fundamentos importantes, ideias político-jurídicas importantes e que muitas vezes a gente não tem tempo, né, ou não dá conta dentro de uma abordagem dogmática de apresentar aos estudantes e às estudantes. Então, para mim, era muito importante que esse material pudesse responder os porquês dos estudantes sobre aquilo que a gente ensina sobre o direito do trabalho, né? Que eles pudessem ter também um contraponto em relação a todo o discurso de desconstrução que vem sendo feito pelo neoliberalismo e que tem se enraizado, né, no senso comum sobre uma suposta superação, né, das questões sociais sobre o capitalismo. Então, eu trago nesse livro algumas ideias que eu considero importantes, como, por exemplo, a ideia de centralidade do trabalho, a ideia de questão social, a ideia de sujeitos coletivos, né, a ideia de contrato como uma forma jurídica do capital, a ideia de paradigmas de regulação do trabalho, né, e a oposição entre esses paradigmas, como é que eles se forjaram a partir de processos de luta, né, de processos de contestação do paradigma liberal, e tento trazer nesse sentido algumas discussões também que vão permitir que o estudante visualize na prática como que esses grandes conceitos eles se aplicam
Quando a gente fala, por exemplo, da relação entre direito do trabalho e subjetividade dos trabalhadores e trabalhadoras, ou quando a gente fala, por exemplo, da relação entre o direito do trabalho e democracia, né? A ideia, portanto, é mostrar para os estudantes, nesse primeiro momento, como que uma série de questões que afetam a nossa sociedade de maneira profunda, né, em dimensões que muitas vezes parecem estar para além do trabalho, estão intimamente ligadas com a forma como se compreende o trabalho, como se regula o trabalho, como se toleram as explorações, né, em relação à classe trabalhadora. Além dessa perspectiva que é trazida nos primeiros capítulos, eu procuro também nesse livro criar um espaço de oxigenação desse debate crítico do direito do trabalho, compartilhando aí referências que têm circulado, né, que são produções críticas atuais, que fazem parte, né, do repertório dessas redes de pesquisas que eu mencionei, no sentido de interpelar o direito do trabalho, sem flertar com o neoliberalismo para fazer isso, mas interpelar o direito do trabalho em relação aos limites das suas conformações, né? Então, pensar do porquê de nós não considerarmos de forma central nas conformações do direito do trabalho brasileiro a experiência da escravidão e os efeitos que ela produz no nosso mercado de trabalho, né? O porquê de nós não considerarmos os efeitos do racismo dentro do mundo do trabalho a partir de uma formulação regulatória que não seja seletiva, que não exclua sujeitos em função do perfil de trabalho que historicamente foi assimilado pela nossa sociedade como um trabalho merecedor de proteção. O mesmo se diz em relação aos próprios contornos coloniais que por muitas vezes nós vamos ter presentes, né, no direito do trabalho brasileiro, com uma tentativa de reproduzir, replicar estruturas que estão ali previstas e que foram forjadas a partir da experiência europeia, e também de pensar como que o direito do trabalho pode, né, ser aperfeiçoado, né, ou ser reinventado, no sentido de dar conta das interseccionalidades, né, de dar conta de ser um instrumento de proteção que não se volte especificamente para um perfil de trabalhador, né, que seja um trabalhador que tenha cor, que tenha gênero, um trabalhador que tenha idade, um trabalhador que tenha identidade sexual, um trabalhador que tenha múltiplas características atravessadas na sua experiência do trabalho, que possa ser protegido em todos esses aspectos, sem que nós estejamos presos, né, a paradigmas que ainda reproduzem, né, uma centralidade do sujeito de direitos do trabalho como um sujeito que é um homem branco, urbano, enfim, que está ali conformado dentro de uma série de estruturas que também estão afetadas, né, pelas dinâmicas de classe, mas que não esgotam a complexidade, a heterogeneidade da classe trabalhadora. Então, dialogando muito com as pesquisas que têm sido produzidas, né, no campo do direito do trabalho crítico, no sentido de demandar, né, de interpelar o direito do trabalho, a dar conta desses elementos que foram esquecidos, né, ou silenciados. O professor Pedro Nicole e a professora Flávia Máximo usam a expressão segredos epistêmicos do direito do trabalho. A ideia é pensar dentro de uma perspectiva histórica, situada nas peculiaridades, nas características da classe trabalhadora brasileira, como que o direito do trabalho forjou, de certa maneira, a reprodução de determinados padrões discriminatórios e como conformou, por exemplo, a ideia de trabalho informal como aquele trabalho que não seria assimilável pela legislação trabalhista, ou não seria merecedor de uma proteção, né, ou então cuja proteção não seria possível dentro dos limites da nossa estrutura regulatória. Então, algumas questões também que são importantes, que são latentes, que estão em formulação, que têm me inquietado, são trazidas ali na abordagem inicial, para que os estudantes e as estudantes possam não só beber de um olhar crítico que já está bastante consolidado em relação ao direito do trabalho, mas que eles também possam ter com esse livro contato com perguntas, né, com inquietações que mobilizem o desenvolvimento de pesquisas e a formulação de
de novas maneiras de pensar e de encarar de forma crítica o direito do trabalho. Então, em linhas gerais, são essas as questões que me movem, né, que eu tento trazer nesse livro. Eu agradeço muito pela oportunidade de divulgá-lo aqui e tenho certeza que as críticas, as sugestões, os comentários que possam advir, né, dessa divulgação serão muito bem-vindos e fazem parte desse processo de elaboração permanente que a gente se coloca quando escreve algo, publica, né, e compartilha com a comunidade acadêmica. Então eu agradeço novamente a professora Daniele pela oportunidade e desejo vida longa a esse projeto que tem trazido tantos debates interessantes aqui por meio das redes sociais. Um abraço.